nosso Senhor Jesus seja com todos. Estamos felizes, né? Mais uma vez, poder estarmos aqui na casa do Senhor e compartilhando da palavra do Senhor para cada um de nós que necessitamos de ouvir a voz do Senhor. A gente, meditando na letra do louvor que foi cantado, te amo, Deus, tua graça nunca falha, ela está sempre presente na nossa vida. Ainda que somos pecadores, ainda que somos falhos, Ele está sempre presente na nossa vida. Essa é a nossa confiança. Sabemos que Ele jamais nos desampara, jamais Ele se esquece de cada um de nós. Ainda nas lutas, nas provações que passamos, Ele está sempre presente na nossa vida, nos ajudando, nos conduzindo. Amém? Eu queria meditar com a igreja a palavra do Senhor que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, um texto bem conhecido. Inclusive aí um domingo desse a irmã Cléria trouxe uma palavra nesse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Todos encontraram? Que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Disse Eliseu, lhe respondeu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa, que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pega emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilha vazia, e não poucas. Então entrou e fechou a porta sobre ti. Então entrou e fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deitou azeite em todas aquelas vasilhas, e pondo à parte as que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhe enchia, e chegava as vasilhas, e ela a enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverá do resto. Palavra do Senhor. Eu estava meditando nesta palavra hoje durante o dia e fiquei imaginando essa mulher. Ela se apresenta ao profeta Eliseu e diz que o marido dela, que era discípulo dos profetas, tinha morrido. E eu fiquei pensando, como se ele, naquela época, a gente voltar um pouquinho atrás, nesse livro, e o primeiro livro dos Reis, a gente vai ver
Na época, Israel estava sendo o rei de Israel era o rei Acabe. E os dois filhos dele, ele morreu. Jotão, um dos filhos era o rei naquela época nessa época aqui. E esse rei era filho de Acabe com a Jezabel, aquela mulher que era terrível, era idólatra, e ela perseguia os profetas do Senhor. Elias se escondeu e muitos profetas foram mortos por ela. E certamente, eu imagino, não está escrito aqui, mas certamente esse marido dessa mulher deve ter morrido, talvez tenha sido morto pela rainha, né, Jezabel, pelo Acabe, o rei. Certamente, e ela estava passando dificuldade, porque ela disse que o marido dela havia morrido e ela não tinha nada em casa. E ela se apresenta a Eliseu, profeta, e quando a gente chega, profeta, ela chama ele, é homem de Deus. E se a gente vê lá em Hebreus, capítulo 1, está escrito assim: outrora, Deus falava de muitas maneiras aos pais, lá no passado, através dos profetas. E o profeta representa Deus. Aqui, a palavra dele é a palavra de Deus, transmitida. É como se nós fôssemos a Deus. E ela foi ao profeta, que era representante de Deus, que falava Deus falava através dele. E Deus usava ele para falar, para aconselhar, para orientar o povo de Deus na época. E ela chega para ele: o meu marido morreu, e tu sabes que ele era temente a Deus. E aí ele diz para ela: o que hei de fazer? O que eu posso fazer por você? E ele pergunta novamente: o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite em uma botija, uma vasilha, um pouco de azeite. E aí ele diz para ela: vai e pega aos teus vizinhos e pega vasilhas emprestadas. Vasilhas vazias e não poucas. Ela, para fazer isso, eu imagino ela, os filhos, digamos que fosse aqui na Vila Norma, sai por essas ruas aí pedindo vasilha emprestada. A gente ia arranjar tanta garrafa PET vazia, né? Ia arranjar tanta coisa. Mas eu não sei como funcionava naquela época. E ela foi. Ela mais os filhos devem ter procurado os vizinhos mais próximos, mais de longe, aquelas pessoas que ela... E pegou, não sei, não tem a quantidade aqui, mas ela deve ter pegado bastante, vasilhas vazias. E aí eu fico pensando, ele diz para ela: vai pegar vasilha vazia. Aí ela está precisando de pagar a dívida, ela precisa resolver o problema dela. Se fosse nos dias de hoje, alguém chega perto do pastor Ricardo numa situação como ela
pastor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. E o pastor falou, você tem alguma coisa em casa? Não tenho nada, só tem lá um restinho lá de alguma coisa. E ele fala assim, vai, pega a vasilha vazia. Eu falei, pastor, está doido, vou pegar a vasilha vazia? Uma pergunta, é uma resposta, mas o que a gente aprende com isso? A gente tem que ser obediente a Deus. Ela foi a Deus. Através do profeta, ela foi a Deus. E a orientação que o profeta deu a ela foi de Deus para ela. E ele fala para ela, vai e pega bastante vasilhas de vasilha emprestado. E ela foi e fez isso. E aí outro conselho que ele deu para ela, vai e fecha a porta sobre você e seus filhos. E começa a encher as vasilhas. Às vezes, nós erramos, porque às vezes um conselho de alguém, a gente vai querer pedir conselho a outra pessoa. O pastor deu orientação, o profeta, o homem de Deus. A gente tem que ir no local certo, em Deus, que vai resolver os nossos problemas. Só Ele. É Ele que resolve o nosso problema. Eu não sei. Cada um de nós temos um problema. Talvez é uma dívida, às vezes cada um tem, conforme diz lá o apóstolo Paulo, um espinho na carne, que machuca, que dói. Todos nós temos um lugar algo em nós, na família, em alguma coisa. Às vezes você está desempregado, às vezes alguém está enfermo. E isso tem família em si. Sempre tem algum problema que nos machuca. Como essa mulher foi a Deus, recorreu a Deus, é o que nós devemos fazer. Às vezes a gente pede conselho a tantas pessoas e a gente vai só piorando a situação. Mas quando a gente recorre a Deus, certamente Ele vai nos ouvir e vai nos atender. Certa vez, lá embaixo na congregação, época de Natal, a gente estava preparando uma festa para as crianças e a gente não tinha muito a oferecer. Logo no início da congregação, lá embaixo, aí alguém aconselhou a Rita, vai lá na prefeitura, conversa com o fulano de tal lá, que ele vai arrumar alguma coisa, frutas, para a gente fazer uma festa bonita para as crianças. E a Rita foi, eu fui com ela, procurar a tal pessoa lá, e a tal pessoa falou assim, olha, a gente pode até ajudar, mas tem que ter uma carta do pastor lá da igreja assinada. Aí a Rita fui com ela lá em Éden, era pastor Geraldo, e acho que ele estava de férias, ele não estava na igreja, e o vice-presidente do conselho era o presbítero Nilson. E a Rita chegou perto do Nilson, presbítero Nilson, irmão Nilson, estou querendo resolver esse problema, eu queria arrumar frutas para fazer uma festa para as crianças, e aconselharam eu ir lá na prefeitura, mas eu preciso de uma carta assinada pelo pastor. Eu me lembro como se fosse hoje. Irmão Nilson botou a mão na cabeça da Rita assim, com todo carinho. Irmã Rita, sai fora disso. A igreja não vai em prefeitura buscar nada não, sai fora disso, irmã. E aí a Rita voltou, conversamos com os membros que estavam lá da congregação. Eu sei que nós fizemos uma festa muito bonita para as crianças. Fizemos uma festa que
lotou de crianças, as crianças da congregação, eram tudo crianças carentes que tinha na rua ali, lotou, fez uma coisa muito bonita. Ela recorreu lá, à prefeitura, mas o homem de Deus aconselhou ela que não deveria procurar lá, tinha que procurar entre nós, a Deus. A gente orou a Deus, a gente buscou em Deus, a gente pediu a Deus. E na época a dona Adélia foi lá ajudar a gente. Eu sei que nós arrumamos, fizemos uma festa, mas tinha muita coisa. E tinha muita criança, tinha umas 30 crianças mais ou menos, e adultos que foram, as mães vão junto. Tinha fruta de tudo quanto é qualidade, festa de Natal, Natal das crianças, fizemos muito bonito. Por quê? Assim como essa mulher, ela ouviu o conselho do profeta, e nós devemos ouvir o conselho dos homens de Deus que tem na igreja, que são chamados por Deus para conduzir o rebanho. E às vezes o pastor ou o presbítero, ou quem seja, o presidente da junta diaconal vai lá, as pessoas estão precisando de um alimento, alguma coisa, é claro que a gente pode fazer isso, mas temos que ensinar essas pessoas a buscar o Senhor, busca no Senhor, a nossa vitória vem do Senhor. São coisas bonitas que Deus tem feito no nosso meio. Essa igreja está aqui de pé até hoje, porque nós temos buscado no Senhor. Tem um pessoal que ora, tem um pessoal que fecha a porta para o mundo, reúne o povo e busca. E aí o azeite desce, sim. O azeite enche as vasilhas vazias. Louvado seja Deus. Eu estava analisando esse texto, falando sobre a mulher, essa viúva. Se a gente der continuidade no texto, vai falar sobre outra mulher, a sunamita. A viúva era pobre, a sunamita era rica. Mas todas as duas buscavam o Senhor, confiavam em Deus. Confiava. Quando Eliseu passou lá ele chegava lá na casa da sunamita, e ela dizia assim, aí vai um santo homem de Deus. Vou fazer um quartinho para ele aqui, convidou o marido, falou, marido, vamos fazer um quartinho para ele, porque toda vez que ele passar aqui, ele possa ficar ali. Botou lá uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para ele, uma cama, para que ele, quando ele passasse, ele ficava ali. E essa mulher também foi abençoada através de Eliseu. Ela não precisava, ela tinha marido, ela só não tinha filho. Através de Eliseu, através da ação de Deus, ela disse que o esposo dela já era velho e ela não tinha filho. E aí, através da ação de Deus, ela teve um filho, e depois teve outra história que o filho morreu e ele ressuscitou novamente. São duas histórias idênticas e diferentes, porque uma é rica, pobre e viúva, e outra era rica, mas também carente da graça de Deus. E assim é a igreja. São pessoas que nós somos diferentes um do outro. Alguém tem, às vezes, uma situação melhor, outros não tem, mas somos todos iguais para o Senhor. E Deus age em qualquer situação quando nós buscamos ao Senhor. É interessante que eu estava analisando que lá em Mateus 14, na multiplicação dos pães, no Evangelho, quase todo o Evangelho, Mateus e Lucas e João vai falar sobre a multiplicação dos pães. E Jesus pergunta, uma grande multidão, de quase 5.000 pessoas. Jesus, os discípulos falam assim, mestre, despede a multidão porque já está ficando noite e eles não têm o que comer.
não tem onde ficar. E Jesus fala para ele: dá de comer a vocês mesmos, a eles. E ele: como? Aí alguém se apresenta que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão? E Jesus fala assim: manda o pessoal sentar, manda o pessoal se acomodar, me dá aqui os pães. E aí ele ora a Deus e aqueles pães são multiplicados, que todos 5.000 pessoas que estavam ali comeram e ainda sobrou. Quando Deus age, quando Deus usa, quando nós colocamos a nossa situação na mão de Deus, assim como Deus multiplicou, multiplicou o azeite da viúva, aqui no texto que nós lemos, lá Jesus também multiplicou os pães. E Jesus age até o dia de hoje na nossa vida. Eu não sei qual é a dificuldade, o problema que a gente aqui estamos enfrentando. Nós não podemos desistir nem desanimar e buscar o Senhor. Quando Deus ama, eu fiquei pensando, quando fala de uma mulher, quando fala, a Bíblia fala a mulher, aqui no caso 2, e outras, representa a igreja, a noiva de Cristo. A noiva, a igreja. E Jesus vai vir buscar essa noiva. Ele vai completar o casamento quando nós estivermos com ele lá. Eu estava vendo em Isaías 24, que é o futuro glorioso de Sião. Sião é a igreja. Diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, e exulta com alegria, exulta as que não tiverem dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que as da mulher casada, diz o Senhor. Alarga o teu espaço da tua tenda e estenda o toldo da tua habitação. Não te impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita, para a esquerda a tua posteridade, para que esqueça posteridade, e possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque eu sereis. Não temas, não será envergonhado. Não te envergonhe, porque não sofrerá humilhação, pois esquecerá da vergonha da tua mocidade. Não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor chamou como mulher desamparada, de espírito abatido, como mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Porque em breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Deus ama a igreja. Deus, isso aqui ele está falando da igreja, a Sião futura, que é nós, é a igreja do Senhor.
Ele enviou o Filho, Jesus Cristo, para nos libertar do império das trevas, para nos transportar para a sua maravilhosa luz. Deus nos ama, Deus quer o nosso melhor, Deus quer eu não sei, às vezes a gente tropeça em tantas coisas, que às vezes nós mesmos, por nossas burrices que somos, vamos procurar o socorro de Deus em outras coisas, lá fora. É claro que temos que trabalhar, mas Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nós queremos buscar primeiro nossos interesses, aquilo que venha satisfazer o nosso ego. Mas Deus, Ele quer que nós buscamos Ele todo instante. Como o louvor que foi cantado: te amo, Deus, tua presença nunca falha, todos os dias Ele está conosco. Que nós possamos guardar isso no nosso coração, todos os dias. Que nós possamos ser essa mulher viúva, talvez sofrida, mas quando se coloca nas mãos de Deus, nós somos mais do que vencedores. E diz assim: às vezes a orientação parece sem fundamento. A orientação para nós, às vezes, poxa, parece meia louca, mas sempre é melhor obedecer a palavra de um homem de Deus. O homem de Deus, ele foi constituído por Deus para estar na igreja, para orientar. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, peça orientação ao pastor, chama ele, conversa com ele. Aos presbíteros da igreja também, se o presbítero não puder, vai com o pastor. E o pastor, que nós vamos buscar a orientação de Deus, nós vamos orar. Hoje pela manhã, alguém me ligou lá para casa, chorando. E aí, ela falando e chorando, eu falei: peraí, deixa eu orar. Aí ela parou, eu orei. Aí terminei a oração, ela começou a falar: não, sabe que eu estou ficando melhor? Não foi porque Deus que... só porque ela me ouviu. Então ela só vai falando, tá, claro que ela quer desabafar o sofrimento dela, a dificuldade que ela está passando. Eu fiquei ouvindo. Falei: posso orar por você? Pode. Eu orei. E aí ela começou a falar e começou a ficar mais calma, e depois começou a conversar. Falei: poxa, fiquei melhor. Não é que a minha oração não tem poder, mas só um momento que eu falei com Deus, pedi a Deus que resolvesse. Busque o Senhor. Aqui, às vezes, nós estamos vendo a dificuldade que tem de reunir para orar. Eu me lembro quando a gente estava lá embaixo, o dia que teve menos gente na reunião de oração, tinha 13 pessoas. Era muita gente que ia. Tinha oração quinta-feira e sábado de manhã. Sábado enchia. E tinha a quinta-feira de manhã. Também enchia. O dia que teve menos pessoas foi 13 pessoas, eu lembro. Na quinta-feira passada, acho que tinha 10 aqui. As pessoas não querem oração, mas estão todo mundo sofrendo, estão todo mundo com dificuldade.
Está todo mundo atravessando. Busque o Senhor. Busque. Assim como essa mulher foi ao homem de Deus. Ali é Deus mesmo. O profeta, né, ele é a voz de Deus falando para o povo. E era Deus falando. E toda a orientação do homem de Deus através da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Busque ao Senhor. Busque. Espera nele. Confia nele. Ora. Vem para as reuniões de oração. Vem para a escola dominical, vem para os cultos. Às vezes, agora com a rede social, a pessoa, não, vou assistir o culto em casa. Mas aí, fala, não. Aí começa a passar lá e tem outras igrejas que também estão fazendo transmissão. Daqui a pouco o cara está assistindo de outra igreja lá, em vez de se alimenta da nossa igreja, se alimenta da palavra do pastor, que é de Deus para você. Se alimenta da palavra do Senhor. Busca o Senhor. Espera nele. E ele satisfará o desejo do teu coração. Talvez não muda a situação, que talvez está ruim, mas ele vai mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de agir e compreender o querer de Deus para cada um de nós. Às vezes eu quero uma coisa, mas será que é isso que Deus quer de mim? Tem que ser o querer de Deus na nossa vida. Quando o meu querer e o querer de Deus está junto, vai funcionar e vai funcionar bem e vai dar certo e vamos ser vitoriosos. Busque o querer de Deus para você. Deus está igual o profeta Jonas. Deus manda ele para Nínive para evangelizar, ele vai para um outro lugar. E aí? Vai ser problema para ele, vai ser problema para quem está perto dele, porque está buscando no lugar errado. Foi por desobediência. A palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então temos que ser obediente ao Senhor, ser obediente à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nunca diz que nós não devemos estar congregando. A palavra do Senhor nunca diz que nós devemos ser desobedientes ao pastor da igreja, à liderança da igreja. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser obedientes aos homens de Deus que são colocados por Deus para nos orientar, para nos dirigir, que eles são homens de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu queria orar nesse sentido por você que veio aqui nesta noite, por você que está em casa assistindo pela transmissão. Pedir à igreja se colocar de pé. E hoje eu não vou fazer essa oração, não. Vou pedir ao pastor Ricardo que venha fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe a nossa igreja, que abençoe a sua vida, onde você estiver, em casa, e que esteja te sustentando, fortalecendo, para estarmos juntos, crescendo juntos, amando o Senhor, buscando o Senhor, enquanto se pode achar, enquanto há tempo. Amém. Que bênção, meus irmãos, que palavra abençoadora e pastoral. Vamos orar, pedindo ao nosso bom Deus que venha ao nosso encontro, tendo misericórdia de nós e assim nos auxiliando em todas as nossas necessidades. Ó Pai querido, a Tua igreja mais uma vez se coloca diante da Tua presença santa, Pai.
E após, ó Deus, nos debruçarmos diante da Tua santa e rica palavra, após ouvirmos, ó Deus, as ricas instruções que vêm do Senhor, estamos cativos à ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, desejosos, ó Deus, pelo Teu agir. Em dias, ó Pai, em que muitas vozes ecoam entre nós, e muitos são arrastados, ó Deus, a ouvir os conselhos do mundo, e não ouvir os retos conselhos que vêm do Senhor, por intermédio da Tua palavra e do Teu Santo Espírito que habita em nós. Mas, Senhor Deus, não queremos ser estes, ó Pai, que são guiados pelo mundo. Queremos ser, ó Deus, aqueles, ó Pai, conforme a mulher citada neste texto, que ouviu a Tua voz, ó Pai, por intermédio deste profeta, que ainda que a orientação aparentemente estranha, Senhor Deus, diferente daquilo que ouvimos na sociedade, no mundo, ó Pai, diferente daquilo que ecoa do nosso coração, ó Pai, mas quando entendemos que é a Tua santa vontade, os nossos corações, ó Deus, se acalmam, a nossa alma se aquieta, Senhor Deus, e temos a plena certeza, Pai querido, que todas as coisas irão cooperar ao nosso favor. Senhor Deus, o Teu servo muito bem aqui disse, Senhor Deus, que vivemos um momento, ó Deus, de aflições. Muitos entre nós, ó Deus, estamos preocupados, aflitos, ó Pai, e recorremos ao Senhor. Pai querido, Tu és o nosso refúgio, ó Pai. Te buscamos, invocamos o Senhor. E a Tua palavra nos diz, ó Deus, que todos aqueles que batem na porta que é o Senhor, a porta se abre. Todos aqueles que Te procuram, ó Deus, estes são encontrados pelo Senhor. Todos aqueles que clamam a Ti, ó Pai querido, são envolvidos pela ação miraculosa e pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Batemos na porta, buscamos o Senhor e desejamos, ó Deus, sermos envolvidos pela Tua graça. Pai querido, nos ajude, Senhor Deus, ajude a nossa igreja aqui em Vila Norma. Desperta aqueles, ó Deus, que estão distraídos, ó Pai, aqueles que carecem no Senhor, nós que estamos de pé, que estamos aqui, Pai querido, fortaleça a nossa fé para que continuemos de pé, marchando, ó Deus, rumo à cidade santa preparada pelo Senhor, ó Pai. Que haja comunhão, ó Deus, que haja alegria, que haja deleite, Senhor Deus, em adorá-lo em espírito e em verdade. Se com a Tua igreja, Senhor Deus, estamos atentos a todos os acontecimentos que estão à nossa volta, Senhor Deus. Não sabemos o nosso futuro, e graças a Deus por isso, ó Pai, porque o nosso futuro pertence ao Senhor. Mas no presente, ó Pai, queremos servi-lo e servi-lo em espírito e em verdade. Se com a Tua igreja, Pai querido, leva-nos agora aos nossos lares, dá-nos, ó Pai, uma noite abençoada, Senhor Deus, uma semana na Tua presença, e que possamos, ó Deus, ouvindo, Pai querido, a Tua voz, retornarmos a este lugar na quinta-feira, no próximo domingo, para neste lugar orarmos, ó Deus, refletirmos na Tua palavra e glorificarmos o Teu nome que é santo. Essa é a oração da Tua igreja, Senhor Deus, e o fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a direção do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, igreja do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre, que toda a igreja diga amém.